Olá, bem-vindo mais uma vez à TV Zarik, a TV que traz até você as lições de cada dia, e estamos na semana que corresponde à lição número 1, lição esta que tem como tema a missão de Deus nos alcança, parte 1. Ontem a lição falou sobre o subtema o Deus que anseia estar conosco. E antes de prosseguir na matéria, eu peço que, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, deixe um like no vídeo se gostar do vídeo, se não gostar deixe um dislike também, e deixe também nos comentários o teu ponto de vista, aquilo que você aprendeu com essa lição. Talvez alguma dúvida, uma questão também, se tiver, deixa aqui abaixo nos comentários para que nós possamos em conjunto responder e também interagir. Já vamos ao verso áureo, ou seja, ao verso para memorizar da semana, que encontramos em Gênesis capítulo 3, versículo 9, que diz: E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde está? O tema para hoje, como dissemos, é o Deus que se tornou um conosco. O Antigo Testamento mostra como o Criador começou a implementar um plano por meio de um povo que deveria representar sua natureza e seu propósito para o mundo. Tudo que Deus fez estava de acordo com sua estratégia missionária. Por meio de Isaías, ele disse: eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio, anuncio o que há de acontecer. Eu digo: o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Isso encontramos no livro de Isaías, capítulo 49, versículo 9 e versículo 10. Contudo, no Novo Testamento, o desejo de Deus de estar com a humanidade assume uma nova dimensão. Aquilo que foi apenas uma promessa no Éden, Gênesis 3, versículo 15, tornou-se realidade por meio da encarnação de Cristo. Nós temos aqui também um outro exercício para fazer. Temos uma questão que o internauta ali do outro lado deve responder após a leitura. A questão é: que coisas essenciais esse relato nos diz sobre Deus? E para responder a questão terá que ler o livro de Mateus capítulo 1, versículo 18 a 23. Então nós temos um episódio em que o homem peca, o homem cai, e Deus faz uma promessa para o homem que, se cair, eu o resgatarei. E quando o homem pecou, quando Adão pecou, quando Eva também pecou, então Jesus se prontificou em morrer a favor do homem. Jesus se prontificou a vir a este mundo, nascer como um bebê, caminhar como nós, sentir fome como nós, passar sede como nós, passar frio, calor e outras situações que os seres humanos enfrentam enquanto neste mundo. Jesus se desfez da sua glória e se fez carne, habitou entre nós para que pudesse nos salvar. E isso vai de encontro com o tema justamente da nossa lição, que diz: o Deus que se tornou um conosco. Esse Deus que se tornou um conosco é o mesmo que aparece no livro de João, no capítulo 1, onde diz que no princípio era o Verbo era Deus, estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Este mesmo Verbo veio para o que era céu, mas os céus não o receberam, e o Verbo ali descrito é a palavra
E este verbo aponta para Jesus como sendo o Filho de Deus que viria ao mundo para finalmente morrer a favor do homem para a remissão e perdão dos pecados do ser humano. Aquela obra que se fazia no santuário no Antigo Testamento, onde animais eram mortos para que os pecados dos homens fossem perdoados. Então, o Cordeiro de Deus, aquele que era representado no Antigo Testamento, no santuário, agora aparece em pessoa, nasce como um bebê, habita entre nós e morre na cruz do Calvário, a fim de, pelo seu sangue, remir o pecado de toda a humanidade, em particular de todos aqueles que nele possam crer. Continuando, Deus conosco significa Emanuel. Então, Emanuel, Deus conosco. Deus tinha habitado entre o seu povo no santuário e habitou com eles na pessoa física de Jesus de Nazaré. Com o nascimento de Jesus, Deus mostrou de modo concreto seu desejo contínuo de estar conosco em natureza e missão. O Filho de Deus era plenamente humano e totalmente divino, ou seja, 100% humano e também 100% divino. Não era meio Deus nem meio homem, era 100% homem e 100% Deus. Ele afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Ou seja, não há nenhum outro meio, nenhum outro caminho que nos leva ao céu senão Jesus. Não há outra verdade a ser pregada que não seja Jesus. E não há ninguém mais a nível universal que possa dar vida a não ser Jesus. Porque disse ele que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqueles que aceitam a Jesus em seu coração, Jesus promete que a essas pessoas ele faz filhos do reino, faz deles filhos seus, e essas pessoas são chamadas a serem candidatas para Canaã celestial. Então, a salvação do ser humano não depende de Maria, de João Batista, não depende de Moisés, não depende de nenhum outro ser humano, não depende de nenhuma estátua. A salvação do ser humano depende unicamente de Jesus. O único caminho, verdade e vida. Não há outro meio. Não há outro meio. E Jesus é o nosso advogado lá no céu, aquele que nos defende perante o Pai quando nós cometemos um pecado e nos arrependemos. Ele é fiel e justo de nos defender perante o tribunal de Deus. E esse Deus, esse Jesus, te convida a aceitar o seu sacrifício. Te convida a abandonar tudo aquilo que atrapalha a tua fé. Te convida a ser parte do seu rebanho. Te convida a abraçá-lo. Te convida a estar aos seus pés. Te convida a chamar você, ou seja, te convida a ser filho de Deus. Será que existe uma bênção tão grande, maior do que ser filho de Deus? Eu acho que não. Então, se essa voz está falando ao seu coração para se entregar ao Pai, não resista. Simplesmente se entregue, sem reservas, ao Criador. Que Deus possa te abençoar e que te traga amanhã para o próximo estudo. Eu voltarei amanhã também para estudarmos, para tutoriar o próximo estudo. E só para dar um cheirinho, amanhã a lição vai falar sobre o Deus que continua a estar conosco. Ou seja, já está conosco hoje, mas ainda assim quer continuar não só hoje nem amanhã, mas sim para todo sempre a estar conosco. Então esse será o tema a ser estudado amanhã e eu espero por você neste mesmo local, neste canal. Que Deus te abençoe.